Porque uma coisa que eu observei quando eu fui lá e ouvi também algumas pessoas falando lá da igreja da cidade é que um momento importante na caminhada de vocês, nessa construção, foi um despertamento para a questão dos 5 ministérios. Como é que foi isso? A gente já tinha dentro daquela transição que eu falei, uma concepção de vida e igreja com propósito. Tá. E a igreja propósito já fala dos 5 ministérios? Ela não fala dos 5 ministérios, mas ela fala dos 5 propósitos que está contido no grande mandamento e na grande comissão. Tá. Isso já nos ajudou a olhar um aspecto. A igreja são pessoas. Essas pessoas, elas estão em estágios diferentes. Então, os 5 propósitos ajudam a igreja a ver isso. Por quê? Se eu vou ensinar alguém, e o ensino faz parte da missão da igreja, eu tenho que saber onde essa pessoa está. E os 5 propósitos me ajudam a ver isso, porque são 5 ciclos concêntricos. Eu vejo a multidão, ela está onde? A multidão está na comunidade. Então, lá eu tenho que usar o evangelismo e missões. Depois eu tenho a multidão da minha comunidade. Eu posso fazer o quê? Eu posso levar adoração. Um não crente não pode adorar, ele pode cantar, mas ele pode ver os cristãos adorando. E então, essa adoração... quando você fala comunidade, você está falando da cidade. Cidade. Tá, a multidão está na cidade. Então que podemos chamar também de comunidade, de sociedade. Sociedade. Tá. A sociedade é o lago de pesca da igreja, é o maior grupo. Evangelismo e missões. Evangelismo e missões. Tá. Já a minha comunidade é aqueles que frequentam o ambiente da igreja, que podem ser crentes ou não, mas eles podem nos ver adorando. E se é uma adoração clara, que comunica, apaixonante, podemos contagiá-los. Legal. Aí eles vêm para um outro ciclo, que é o ciclo da vida de intimidade da igreja. Ok. Que aí passa a ser a membresia, que vem através do camarada se converter e ser batizado. Depois ele vai para um quarto ciclo, que é o quê? O camarada ser discipulado, ele ter uma célula, ele fazer um a um. E o último, que é o núcleo, é o ministério, é onde ele pode ser enviado. Ativado para... Isso. Então isso, Douglas, já nos levou a colocar as pessoas de uma forma didática que nem todo mundo da igreja está no mesmo nível de compromisso. E, portanto, a comunicação e o que esperamos dela é outro nível. Ok, entendemos isso. Aí, vamos sim pensar nos 5 dons de governo. Se nós levamos as pessoas a entenderem os dons de serviço, que estão lá em Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, e todo mundo vai servir de acordo com o seu shape, de acordo com o seu chamado, beleza. Mas ela também precisa entender que existe dons de liderança, de governo da igreja, e que podem até ser associados outside da igreja. Serviço, por exemplo, um camarada que tem um chamado e um dom apostólico de ser missionário, de abrir igreja, eu posso usar isso para um camarada que é um empreendedor, um visionário, um cara para criar uma startup lá no mundo fora. Então, os dons de governo, eles podem ser usados dentro e fora da igreja. O de mestre é o mais claro, né? Isso. Agora é interessante, eu vou chegar lá. Aí eu vou falar agora sobre essa essência do que é uma igreja família, e no meu livro, Uma Igreja Família, isso tem claro, pela editora Inspire, você pode adquirir, que fala dessas 3 essências, pastoral, profético e apostólico, e que não é necessariamente dons de governo, mas sim essência da igreja. Porque quando eu falo um ensino apostólico, ele pode ter coisa ali de evangelismo, mas ele também pode ter coisa também ali no sentido de célula, e que não é tanto de expansão, mas é mais de cuidado. Eu posso também ter algo ali que é pastoral e que é no sentido de cuidar do coração da pessoa, mas também ter ali empoderamento para ele se tornar um líder relevante. Mas uma coisa que a igreja reformada abandonou, você falou do professor Madureira,
Mas eu penso que foi por um outro motivo que a gente acabou abandonando a Igreja Reformada. 3 dons de governos foram eleitos. E 2, como está aqui em Efésios 4, eles não podiam ser simplesmente rasgados. Quando você quer matar uma coisa na igreja, é só você não ensinar. Exato. Ignora. Se cala sobre aquilo. Cala sobre aquilo. Então, a Igreja Reformada, ela elegeu 3 dons de governo: pastor, evangelista e mestre. Por quê? A igreja era, mesmo reformada, era muito cartesiana. Era denominacional. Então, você precisa de controle. E apóstolo e profeta... Agora você falou tudo. Pastor, evangelista e mestre, você controla. Agora, vem esses caras do apostólico e do profético, bagunça tudo. Então... Porque são 2 dons da natureza da igreja. E são 3 dons de processo, né? Exatamente. Então, a igreja se calou. Procura ensino sobre esses 3 dons do século XVI até o século XIX. Você não acha. A igreja simplesmente se calou, os teólogos se calaram. Tivemos 2 efeitos: a teologia liberal e racionalista e a ignorância do povo. Aí começa a vir, com os movimentos de avivamento, um ressuscitar desses dons que são bíblicos e deveriam estar dirigindo a igreja de forma orgânica, equilibrada e natural. Por ter ignorância, veio também os erros. Aí, no início do século XX, começa a se ensinar que ser apostólico é só usar um anel e ter um título. E aí coloca como o último degrau da hierarquia. Exatamente, aí não é. Aí você tem que corrigir as meninices, mas aí você tem um prejuízo. Por causa da ignorância do ensino, você tem os exageros, e eu acho que agora nós estamos indo para o caminho correto, de que o ensino profético, apostólico e pastoral, eles se unem a uma essência que não tem a ver com nome, título, nada que é estético, mas a igreja tem uma doutrina apostólica. O obreiro tem uma visão apostólica. O obreiro tem uma fé apostólica. O que nos move a plantar uma nova igreja? E o que é esse apostólico? Sim, se você pudesse resumir para a gente. Quando a gente fala assim, a gente quer ser uma igreja apostólica. É uma igreja... O que é uma não apostólica? É uma igreja empreendedora, visionária, uma igreja em movimento, uma igreja que quebra paradigmas para um propósito, uma igreja enviadora. Rick Warren diz, uma igreja saudável, ela não é conhecida pelo número de pessoas que você conta sentado aos domingos, mas pelo número de discípulos que você envia na segunda-feira. Então, o Eclesia, somos chamados para fora, de fato somos. Então, a igreja apostólica é a igreja que vai, é a igreja que entendeu os Mateus 28 e ela vai plantar a igreja, ela vai se associar com outras igrejas para a iniciativa do reino de Deus. Ela não é passiva, ela é responsiva. Eu vi uma análise muito interessante de comece com missões, comece com a missão. Então, qual é a missão em Bragança? Então, eu preciso entender o que Deus está fazendo, o que Deus quer em Bragança. E então, edifique essa igreja que vai cumprir essa missão. Não comece pela igreja e depois de construí-la pense, como a gente pode adaptar uma missão aqui dentro? Então, o apostólico seria isso, né? Disso que você está falando, encarar a missão como prioridade da igreja, né? Exatamente. E aí ajuda, Douglas. Depois da Reforma Protestante, a igreja passou por grandes desafios, como a frieza espiritual, mas também passou por grandes avivamentos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso 5º episódio da História do Cristianismo como você nunca viu antes.
No último episódio nós vimos sobre as reformas protestantes, que não foi apenas Martinho Lutero, mas muitos outros reformadores contribuíram para esse movimento. Depois da reforma protestante nós tivemos muitos conflitos políticos e religiosos na Europa. Os protestantes buscavam se estabelecer e muitas coisas aconteceram nesse tempo que infelizmente nós não temos tempo de falar sobre cada uma delas aqui. Mas eu gostaria muito de começar falando sobre como ficaram os calvinistas nesse tempo. Como os protestantes sempre tiveram uma relação bastante amistosa com o Estado, a não ser os anabatistas, rapidamente os países foram se organizando em torno dessas novas confissões religiosas. Embates políticos e religiosos voltaram a acontecer, como nós víamos na história da Igreja Antiga, da Igreja Católica. No ano 1603 apareceu na Europa um teólogo holandês chamado Jacob Arminio, ou Jacob Arminius, e esse teólogo trouxe novas interpretações bíblicas que pareciam ir de frente com a doutrina calvinista. Basicamente, a doutrina dos arminianos, como ficaram conhecidos depois disso, se resumia em 5 pontos. Primeiro, o livre-arbítrio, ou que o homem tem a liberdade de escolher ou não a Deus. O segundo deles é a eleição condicional, que diz que a eleição de Deus está condicionada à fé do homem. O terceiro ponto dizia sobre a expiação universal de Deus, dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para todas as pessoas do mundo. O quarto ponto dizia que a graça ela pode ser resistida, ou seja, que o ser humano ele pode resistir à graça de Deus. E por último, o quinto ponto dizia que o ser humano ele pode cair da graça de Deus, ou seja, ele poderia perder a salvação. Esses pontos iam diretamente contra alguns princípios da doutrina calvinista. E em reação a essa doutrina arminiana, os calvinistas se organizaram por toda a Europa e se reuniram numa grande assembleia em novembro de 1618, que ficou conhecida como Sínodo de Dort. Nesse Sínodo de Dort, eles fizeram uma confissão de fé calvinista com 5 pontos contra os arminianos, que futuramente ficou conhecido também como 5 pontos da doutrina calvinista que perduram até os dias de hoje. Esses 5 pontos eram, primeiro, a depravação total do homem, ou seja, o homem não tem aquele livre-arbítrio, todo o ser humano é corrompido desde que nasceu e, portanto, ele não tem condições de buscar a Deus sozinho. O segundo ponto diz respeito à eleição incondicional de Deus, sendo que apenas Deus é quem elege o homem, é ele que toma a decisão de eleger ou não alguma pessoa. O terceiro ponto diz sobre a expiação condicional de Deus, que o sacrifício de Jesus não foi para todo mundo, mas apenas para os eleitos. O quarto ponto diz respeito à graça irresistível, que a graça de Deus ela é irresistível para toda aquela pessoa e que o Espírito Santo resolve se revelar. E por último, a perseverança dos santos, porque todos aqueles que já foram salvos por Jesus não perdem a salvação, mas eles perseverarão até o final. E mesmo com os calvinistas reagindo aos arminianos, a doutrina arminiana, apesar de muita resistência, influenciou muitas igrejas e comunidades que perduram até os dias de hoje. No último episódio nós vimos um pouco sobre como o protestantismo se estabeleceu aos trancos e barrancos na Inglaterra, e apenas após o reinado da Elizabeth I foi que a igreja anglicana se estabeleceu com grande influência calvinista. A gente se concentrou na reforma protestante mais em Suíça e Alemanha, e agora nessa nova fase do protestantismo na Europa, nós vemos esse centro se mudar um pouco para a Inglaterra, e a Inglaterra passa a ser um lugar de grandes revoluções, de grandes mudanças que seriam importantes para o mundo. Mas após a morte da rainha Elizabeth, quando o rei Jaime I assumiu o trono, alguns conflitos começaram a acontecer. Começou a surgir na Inglaterra um grupo de protestantes um pouco mais radicais que diziam que a reforma na igreja anglicana não aconteceu definitivamente, que ela precisava ir mais a fundo, que os cristãos precisavam voltar à pureza, se separarem do mundo, viverem uma vida completamente diferente. Eles desejavam que as pessoas guardassem o sábado, pregavam sobre abstinência ao álcool, eles eram contra o teatro porque diziam que tinham mensagens dúbias ali, eram contra qualquer tipo de esporte que fosse praticado no dia do Senhor. Resumidamente falando, eles pregavam sobre uma vida completamente separada e pura. E justamente por causa disso, esse grupo começou a ser conhecido como os puritanos. Era um grupo
que não aceitava a igreja anglicana, então eles tinham um apelo muito grande à pureza pessoal, à busca de Deus. Eles eram teólogos muito fortes, tem nomes muito fortes como John Knox, John Owen. John Owen é tido como um dos grandes, maiores teólogos reformados ao lado de Calvino, ao lado de Lutero. E esses puritanos, então, começam a agitar o clima teológico e o clima da igreja na Inglaterra. E aos poucos, os puritanos foram ganhando muita relevância dentro da Inglaterra, influência dentro do parlamento, e os conflitos com a coroa começaram a aparecer. E esses puritanos, eles eram contra o modelo de igreja episcopal, que era adotado pela igreja anglicana. E eles também não se davam muito bem com as políticas do rei Jaime e do seu filho Carlos I, que assumiu o trono logo após ele. Por causa disso, vários conflitos começaram a acontecer ali na Inglaterra, que culminou numa guerra civil entre a coroa e o parlamento, que era representado pelos puritanos. E foi justamente nessa época que o parlamento, através dos puritanos, convocou a famosa Assembleia de Westminster, onde nós temos até hoje uma das principais confissões calvinistas que influencia várias igrejas ao redor do mundo. E ao final dessa guerra civil entre os puritanos e a coroa, o rei Carlos I acabou sendo condenado à morte e os puritanos acabaram assumindo o poder da Inglaterra num governo de protetorado que não durou muito tempo, e logo em seguida a monarquia voltou a ter poder na Inglaterra. Nessa época, durante a revolta dos puritanos, surgiram vários grupos religiosos na Inglaterra, e entre eles estava uma pequena comunidade que surgiu nos arredores de Londres, fundada por Thomas Helwys, e essa comunidade passou a ser conhecida como os Batistas, que desde o começo traziam como um dos seus princípios a liberdade religiosa. Por conta do movimento puritano, nós temos também o surgimento de uma nova denominação que se tornou mundialmente famosa, que são os batistas. Os batistas, eles são fruto desses dissidentes ingleses que, por causa da perseguição, têm que fugir para a Holanda. E lá na Holanda, quando eles têm contato com um grupo de menonitas, eles então fundam a primeira igreja batista, debaixo da liderança de um ex-sacerdote anglicano chamado John Smith e Thomas Hughes. O Thomas Hughes era um advogado, ele não era sacerdote, mas eles fundam então a primeira igreja batista na Holanda. Só que o John Smith, ele era um homem assim um pouco... Uma hora ele era calvinista, uma hora ele subscrevia as teologias arminianas, então a coisa não fica muito bem estabelecida. E aí então Thomas Hughes volta para a Inglaterra e estabelece de fato na Inglaterra, lá no comecinho do século XVII, a primeira igreja batista. Ao mesmo tempo que Martinho Lutero pregou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, outro grande evento histórico estava acontecendo. No ano de 1492, Cristóvão Colombo descobriu as Américas e com ele veio a Igreja Católica. E justamente nesse tempo que grandes conflitos estavam acontecendo na Europa, em que a reforma protestante estourou, a Igreja Católica viu uma grande oportunidade de evangelizar o novo continente. Como a Igreja Católica, depois da Reforma Protestante, havia perdido bastante terreno e bastante influência política, a Igreja Católica também viu na conquista do Novo Mundo uma possibilidade de se afirmar e de recuperar um pouco da sua hegemonia. Então, envia-se para as Américas, para a América do Sul, para que nós chamamos hoje de América Latina, a expedição católica, juntamente com os descobridores. Então, tudo aquilo que era terra descoberta era território católico. Nessa época, a obra missionária era feita quase que exclusivamente pela Igreja Católica. Os protestantes estavam ocupados demais tentando se estabelecer na Europa, e até mesmo Martinho Lutero dizia que aquele texto de Mateus, capítulo 28, para nós pregarmos o Evangelho a todas as pessoas, na verdade já tinha se cumprido e que nós não deveríamos nos preocupar mais com isso. Por isso, a Igreja Católica viu uma grande oportunidade de estender o seu domínio no Novo Mundo. Quando os espanhóis chegaram aqui nas Américas, eles encontraram duas grandes civilizações, os astecas e os incas, além de muitos outros grupos indígenas espalhados por todo o território. Estima-se, por exemplo, que apenas no Brasil, nessa época, existiam cerca de 6 milhões de índios. E quando os europeus chegaram, eles estavam basicamente preocupados em se enriquecer à custa dos índios. Por isso era do interesse deles que os índios fossem subjugados, fosse pela espada ou fosse pela religião.
A intenção dos conquistadores não era sair matando a nova população indígena, mas quando eles colocaram na balança entre obter as riquezas e preservar a vida dos índios, claro que obter as riquezas acabou pesando, e com essas conquistas, centenas de missionários católicos chegaram nas Américas e conseguiram ganhar praticamente toda a população indígena, que infelizmente muitas vezes era por força, ou os índios não tinham opção, ou eles se submetiam à nova religião da sua liderança, ou eles acabavam sendo escravizados, ou eles acabavam sendo mortos. E a Igreja Católica realizava aquilo que eram missões de conversão. Então, aos índios era pregado o evangelho, só que na sua forma católica, e muitas vezes no próprio latim, porque não tinha ainda essa confluência de idiomas, né? Não se falava o idioma dos índios, os índios não falavam português, então as missas eram realizadas em latim, e os escravos e os índios, que não entendiam nada daquilo, eram batizados na praia, e os relatórios eram enviados à igreja. Olha, agora nós temos mais tantos fiéis aqui no Novo Mundo. Então, evangelisticamente falando, a conquista do Novo Mundo era um sucesso, né? Porque tinham milhares e milhares de novos convertidos, só que eram novos convertidos que não entendiam daquela nova fé, não sabiam o que estava acontecendo, e aí aos poucos o que acontece é o sincretismo religioso das figuras religiosas que os escravos traziam da África, os escravos negros, e as figuras míticas das religiões indígenas vão se misturando então com as práticas católicas, com os santos católicos, e aí vai criando essa fé brasileira, ou a fé brasileira, né, que é tão mitológica, que é tão mística e mistura elementos da religião africana, dos cultos africanos e dos cultos indígenas também. Mas ainda assim nós não podemos negar o impacto que isso teve. Os irmãos franciscanos, por exemplo, até o ano de 1531 já tinham batizado cerca de 1 milhão de índios. Já no Brasil, quando Pedro Álvares Cabral, que de perdido não tinha nada, ele sabia muito bem para onde estava indo, descobriu o Brasil no ano de 1500, veio com ele os missionários jesuítas, e os jesuítas foram os principais responsáveis pela evangelização dos índios aqui no Brasil, e estima-se que até 1584 os jesuítas já tinham batizado cerca de 100 mil índios por todo o Brasil. Como eu já disse antes, nessa época os protestantes não estavam muito preocupados com missões, mas vale a pena falar que houveram sim pelo menos 3 tentativas dos protestantes estabelecerem uma colônia aqui na América do Sul, uma na Venezuela e 2 delas no Brasil. A primeira delas foi a dos Huguenots, através do francês Nicolas Durand, que veio para o Brasil, para a cidade do Rio de Janeiro, e tentou estabelecer ali uma colônia de calvinistas. A colônia até que durou por algum tempo, mas aí quando a França entrou em colapso por causa da Revolução Francesa no ano de 1667, os portugueses acabaram atacando a comunidade dos huguenotes, que deixou de existir no Brasil. A segunda e muito mais bem estabelecida foi a comunidade de calvinistas holandeses, que fundaram uma comunidade na cidade de Pernambuco, no Nordeste brasileiro, no ano de 1630. Esses holandeses passaram a dominar um grande território no Nordeste brasileiro, atingindo o Maranhão e o Sergipe. Eles eram puritanos na sua essência, mas eles também eram muito dedicados ao trabalho, influenciaram em muito a cultura naquele tempo e deixaram a sua marca no Brasil. Depois de um tempo, os brasileiros acabaram expulsando os holandeses e os protestantes não conseguiriam entrar na América do Sul antes do século XIX. Durante a época das grandes conquistas, a Inglaterra também quis disputar território com a Espanha e com Portugal e acabou fundando as suas 13 colônias na América do Norte. Enquanto no Brasil e na América do Sul, como um todo, a política era uma política de exploração, lá nos Estados Unidos a política era uma política de povoamento. Então você tem muitos colonos, eles recebiam terras e eles trabalhavam, tinham essa liberdade, tinham autonomia sobre a terra e tinham realmente o desejo de se desenvolverem como nação. Lembra da Revolução Puritana e de todos aqueles conflitos que estavam acontecendo na Inglaterra? Por causa disso, diversas pessoas e diversos grupos religiosos vieram para a América do Norte buscando uma nova oportunidade, uma vida mais tranquila, liberdade religiosa, e por
causa disso, a grande maioria dos colonizadores norte-americanos eram protestantes. Grupos como os Quarks, os metodistas, os puritanos, os anglicanos e até mesmo os católicos se estabeleceram nas novas colônias em busca de liberdade religiosa. Quando esses puritanos vão para os Estados Unidos, eles têm uma visão dos Estados Unidos como a Nova Jerusalém. É o novo céus e a nova terra. Então eles estavam sendo perseguidos na Inglaterra e agora eles vão para um lugar, para uma terra nova, uma terra que mana leite e mel. Então eles têm uma expectativa escatológica, né, de que Deus então os está conduzindo para essa nova Jerusalém e é ali que eles vão se estabelecer. Isso diz muito sobre o começo dos Estados Unidos. O começo dos Estados Unidos se dá nesse ambiente de bastante liberdade teológica para os puritanos e onde eles podiam se organizar, escrever, fazer sua teologia sem serem tão perseguidos como eles eram na Inglaterra. E foi ali, na América do Norte, onde a Igreja Batista ganhou muita força também. Roger Williams foi quem organizou a primeira igreja batista no estado de Providence no ano de 1639 e em pouco tempo os batistas se fortaleceram por todas as 13 colônias, se tornariam uma das maiores convenções da América do Norte e foram influentes inclusive na Constituição Americana de 1781. Voltando para a Europa depois da Reforma Protestante, um outro movimento começou a ganhar força: o racionalismo. Nesse movimento, as pessoas diziam que a única maneira de conhecer a natureza e a realidade era através do uso da razão. E um dos filósofos que influenciou esse movimento foi o famoso René Descartes. O humanismo, que colocava o homem no centro, a exaltação da razão, foram se desenvolvendo filosoficamente e chegaram ao racionalismo cartesiano, né, de Descartes, onde pela primeira vez parece que se estabelece um método científico para que se chegasse à verdade. Então, a verdade ela deveria ser encontrada pelo método científico. Descartes, então, ele se torna essa figura questionadora. Ele não estava querendo questionar a Deus na sua essência, mas a sua filosofia fez com que o homem passasse a pensar o seguinte: aquilo que não pode ser provado pelo método científico não deve ser afirmado. Ele passou a ser conhecido simplesmente por duvidar de tudo. Ele duvidava de todas as coisas e começou a duvidar inclusive dele mesmo. A única certeza que ele tinha era a certeza de que ele existia. Daí vem a famosa frase: penso, logo existo. Um outro filósofo dessa época foi Immanuel Kant, que por muitos é considerado como um dos maiores filósofos de todos os tempos. E sobre o uso da razão, Kant dizia que não existem ideias natas, mas sim estruturas fundamentais da mente das quais nós temos que colocar tudo que os sentidos nos comunicam. Calma, a gente não precisa falar de filosofia kantiana aqui, mas o que é importante entender desse momento, que por causa do racionalismo e também por causa da ortodoxia dos protestantes que ficavam naquelas discussões teológicas, começou a acontecer na Europa um esfriamento espiritual e um esfriamento teológico. Mas, como sempre, Deus é soberano sobre a história e a igreja vai permanecer. E foi justamente nessa época de esfriamento espiritual que Deus levantou grandes avivamentos na história. Em reação à frieza espiritual e ao racionalismo, vários grupos voltados à piedade, à oração, à espiritualidade começaram a surgir na Europa. Nesse ambiente surge um movimento importante que é o movimento pietista, porque Deus nunca fica sem voz na história. Sempre há dentro do homem o desejo de buscar a Deus. Então, houve uma ala que resistiu fortemente a essa racionalização, esse racionalismo teológico que estava imperando nessa época, e foram os grupos pietistas. Os grupos pietistas, vêm de piedade como busca de Deus. Eles buscavam muito o Espírito Santo, davam muita ênfase nos milagres, nas reações estáticas que as pessoas tinham quando buscavam a Deus, então aquilo que elas sentiam, manifestações do Espírito Santo, dons sobrenaturais, essa era a busca dos pietistas. Até o momento não existia uma ênfase na experiência pessoal com Jesus. As pessoas eram cristãs porque os seus líderes eram cristãos. Na Europa, por exemplo, as pessoas já nasciam cristãs, vamos dizer assim, filho de crente e tudo mais. Só que agora a gente tem um grupo falando sobre o processo de conversão,
será que você realmente nasceu de novo? Será que sua vida mostra uma piedade, uma devoção interior, ou você é alguém que só está teologicamente orientado numa linha protestante, reformada e tudo mais? E um desses grupos que trouxe grande influência para o mundo foi a comunidade dos moravianos. Nicolau Luiz, conde de Zinzendorf, na Alemanha, era um homem piedoso que demonstrava muito amor por Jesus, mas ao encontrar com uma comunidade de moravianos, ele teve a sua vida completamente transformada. Vocês se lembram de João Hus, um dos pré-reformadores que nós mencionamos no terceiro episódio? Ele é um pré-reformador lá na Boêmia, que é muito próximo da Morávia, e ele é morto na fogueira, mas ele deixa seguidores, que vão ser os hussitas, ou os irmãos hussitas, que eram dissidentes da Igreja Católica, pensavam diferente, e são um tipo de grupo pré-reformador. Esse grupo permanece ali na região da Boêmia, e também vai até a região da Morávia, e aí, séculos depois, de John Hus, aí a gente vai ter os irmãos ali na Morávia, os Irmãos Unidos, que são os hussitas, e eles vão ser perseguidos na Guerra dos 30 Anos. Então a gente tem o grupo que era seguidor, os hussitas, seguidor do John Hus, mas os morávios que estão fugindo da guerra não são só hussitas, são pessoas de linhas diferentes do cristianismo. Nesse momento agora da história, a gente não tem só católico e protestante, a gente já tem vários grupos protestantes, a gente tem anabatista, a gente tem batista, presbiteriano, tem vários grupos diferentes. E vários cristãos de linhas diferentes, denominações diferentes, fugindo da guerra, vão encontrar refúgio num lugar chamado Reinhard. E o conde de Zinzendorf, o Nicolau, acabou abrigando essa comunidade de moravianos, e ali eles começaram uma comunidade que estava destinada a influenciar a história das missões mundiais. Uma coisa bem interessante é que a história dos morávios é bem parecida com a nossa história de crente, porque onde você vê crente de denominações diferentes, você vai ver briga. E a história deles começa com muita briga. E um ponto bem legal é que o conde Zinzendorf, por ser um jurista, ele tem umas habilidades organizacionais muito interessantes. Então ele fala para os morávios, que estão lá refugiados da guerra, que quem quisesse morar lá deveria de obedecer às regras que ele iria organizar em relação a toda aquela comunidade. E uma das regras, entre várias outras, seria a de focar apenas naquilo que os une como cristãos e não focar naquilo que é diferente. Finalmente, no dia 13 de agosto de 1727, que aí eles experimentam o início de um avivamento, quando eles estão depois de um culto de ceia, eles sentem o que alguns autores falam, o toque místico de Deus, de Jesus. Eles sentem a presença de Jesus, eles sentem o amor fraternal, o amor espiritual, o amor ágape, uns pelos outros, apesar das diferenças. Os irmãos decidem fazer uma torre de oração, uma torre de vigia, de oração. Eles fazem uma espécie de calendário, juntam 24 irmãos, 24 irmãs, e eles começam a orar. Cada um faz um turno de oração. E é esse turno de oração que vai durar 100 anos. Eles vão continuar essa torre de oração por um século. No ano de 1731, o Nicolau ficou admirado com as histórias dos missionários entre os esquimós. Ele começou a ficar apaixonado por missões, ele trouxe essa mensagem para a comunidade de moravianos que viviam ali com ele, e toda a comunidade começou a se incendiar com amor por missões mundiais, e eles começaram a enviar missionários para todos os lados do mundo. Numa época onde pouquíssimas pessoas faziam missões e que até o catolicismo saiu um pouco mais à frente, os morávios deram a vida pelas missões, por levar o evangelho a povos não alcançados. Então, África, Groenlândia, partes da América, Caribe, as ilhas caribenhas, eles foram até lá. E naquela época não tinha avião, não tinha agência missionária, você provavelmente ia e não iria nunca voltar. O amor dos moravianos pela obra missionária e pela necessidade de que as pessoas tivessem uma experiência com Jesus era tão grande que certa vez 2 jovens de 20 anos se venderam como escravos para poder evangelizar os escravos, para se tornar missionário no meio deles. Eles se tornaram a comunidade mais missionária de todos os tempos, porque todo avivamento genuíno é marcado por um amor por missões. As pessoas até perguntam, o que é que caracteriza um avivamento, se são os milagres, as coisas extraordinárias que o Espírito Santo faz, os dons de falar em línguas ou de profetizar,
Mas o que realmente marca um avivamento, uma das suas marcas, é o zelo pelos perdidos, é o amor pelos perdidos. Com certeza, os moravianos influenciaram a nossa história no fogo e no amor por missões. E o legado dos moravianos não parou por aí. Eles estavam prestes a influenciar um dos maiores avivalistas que nós conhecemos. No final do ano de 1735, os missionários moravianos estavam em direção à América do Norte para evangelizar os índios. Naquele mesmo navio estava a bordo um jovem pastor anglicano, muito inteligente, estudioso do grego, aprendeu a falar alemão justamente para se comunicar com aqueles moravianos. Ele teve uma experiência que mudou completamente a sua vida. O navio está ameaçando naufragar e ele está morrendo de medo de morrer. Mas tem um grupo de morávios dentro do navio que tá de boa, tá tranquilo, tá em paz e não tem medo da morte, tá louvando a Deus. E aquilo gera um impacto profundo na vida do John Wesley. Ele questiona a sua própria salvação. Tem uma frase famosa dele que é: fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Eu tenho todo o aparato crente, mas eu tenho medo da morte. E aí quando ele desce na América, ele tem um encontro com um moraviano que pergunta para ele: você conhece Jesus? E o John Wesley responde: conheço, ele é o salvador do mundo. E aí o cara pergunta para ele: mas você sabe que ele salvou você? E o John Wesley começa ali aquela crise, né? Não, eu não tenho essa experiência. Aquilo impactou a vida do jovem pastor. Desde criança ele era um cristão exemplar, mas agora quando ele foi confrontado se conhecia pessoalmente a Jesus, ele não sabia responder. Depois de um tempo em que John Wesley ficou trabalhando ali na América do Norte, ele não teve muito sucesso na evangelização dos índios, ele acabou retornando para a Inglaterra. Quando ele voltou para a Inglaterra, ele estabeleceu laços justamente com os moravianos. E certa noite, quando eles estavam estudando os comentários de Martinho Lutero na Carta de Romanos, John Wesley teve uma experiência que transformou completamente a sua vida, como ele mesmo compartilha. Senti em meu coração um ardor estranho. Senti que confiava em Cristo e somente nele para a minha salvação. E me foi dada a certeza de que ele redimira os meus pecados, os meus, e me havia salvo da lei do pecado e da morte. John Wesley percebeu que não bastava ter crescido em uma igreja, ser de uma família cristã ou até mesmo ser um pastor anglicano, mas o que ele precisava era de uma experiência pessoal com Jesus. E quando ele teve essa experiência, a certeza que ele teve da sua salvação era tão grande, que ele se viu obrigado a compartilhar isso para todas as pessoas. John Wesley começou então um dos maiores avivamentos na história da Inglaterra. Eu costumo definir esse período como um período dos grandes pregadores avivalistas. Então a gente tem aí uma mudança na história da pregação. Até 1700, se você quisesse ouvir um sermão, ouvir uma pregação do evangelho, de modo geral você tinha que entrar dentro da igreja. Tinha que entrar num culto, ouvir tudo ali, todo o serviço e ouvir a pregação. Agora a gente tem uma mudança radical. A gente vai ter o surgimento da pregação ao ar livre. O início de uma pregação mais missionária e dinâmica. E um nome importantíssimo para isso é o George Whitefield. É ele que vai influenciar tanto seu amigo John Wesley, né, todos os três conheceram, quanto o Jonathan Edwards lá nos Estados Unidos. Basicamente, a mensagem que homens como John Wesley e George Whitefield pregavam naquela época não era uma mensagem boa de se ouvir. Você chegar numa igreja, numa congregação local, com pessoas com anos de crente, de protestante, e dizer para elas sobre nascer de novo, sobre arrependimento, sobre ter o coração aquecido, sobre vida de santidade, questionar a salvação das pessoas. Não é uma mensagem nada confortável. E aí surge essa possibilidade, essa questão, por que não pregar nas ruas? O John Wesley costumava pregar, gostava de pregar às 5 da manhã, em lugares públicos que dessem para os trabalhadores irem ouvir antes de trabalhar. Tem uma famosa frase do John Wesley, quando ele é questionado sobre você tá pregando num lugar que não é a sua paróquia, e ele responde: o mundo é a minha paróquia. Centenas de pessoas se convertiam através do movimento que John Wesley começou, que ficou conhecido como movimento metodista. O movimento metodista começou a acontecer dentro das casas das pessoas. O próprio John Wesley não tinha a intenção de romper com a igreja anglicana, ele continuava sendo um pastor anglicano, mas ele dizia que o evangelho precisava chegar de uma maneira simples para todas as pessoas e que todas as pessoas precisavam ter uma experiência de arrependimento, de conversão, uma experiência pessoal com Jesus Cristo. A pregação vai chegar agora para pessoas que talvez nunca ouviriam a pregação do evangelho,
porque nunca entrariam numa igreja. Prostitutas, doentes, mendigos. Então, esse avivamento vai ter muito a característica da popularização da pregação. O impacto da vida de John Wesley e do metodismo influenciou não só a Inglaterra, mas o mundo inteiro e serve de inspiração para nós até os dias de hoje. Praticamente ao mesmo tempo que o avivamento de John Wesley acontecia na Inglaterra, as ideias pietistas chegaram até a América do Norte e influenciaram um homem chamado Jonathan Edwards. O Edwards é um dos protagonistas do primeiro grande despertamento. Ele é um pastor de igreja local na cidade de Northampton. Ele é um teólogo, ele é um pregador, ele é um avivalista, ele é um teólogo do avivamento. Era um calvinista convicto, mas ele também acreditava na necessidade de uma experiência pessoal com Jesus. Apesar dele ser um cara extremamente inteligente, uma mente assim muito gigante, ele era um filósofo, trabalhava muito bem a racionalidade nas pregações. Hoje em dia a gente fala muito dessa separação, né, de questão da teologia e da espiritualidade, ou da doutrina e devoção. Na vida dele a gente vê o oposto, a gente vê um homem que conseguiu unir profundamente esses dois aspectos. Foi incansável na pregação da palavra para gerar despertamento na sua própria igreja local. E finalmente acontece. Acontece uma onda de despertamento na sua congregação, depois uma outra, que aí que junta depois boa parte assim da América, e ele experimenta o avivamento. Milhares de pessoas vinham ouvir as suas pregações, muitas delas choravam, gritavam e festejavam por ter alcançado o poder de Deus, e um despertar enorme aconteceu em toda a América do Norte por influência das pregações de Edwards. As suas pregações não eram um convite à emoção, muito pelo contrário, eram muito doutrinárias, teológicas, que colocavam a ênfase no arrependimento. Isso nos ensina muito nos dias de hoje, que é necessário para a transformação das vidas é uma pregação bíblica. Nas pregações, o objetivo dele é tornar real aquilo que a gente já sabe. Então, como cristão, a gente já sabe que Deus é bom, a gente sabe que Deus é melhor que o pecado, que a santidade é o que Deus espera de nós e que é o melhor, mas parece que não é algo real para nós. Então, na pregação, ele faz questão que o ouvinte sinta e que a verdade bíblica, que às vezes é só uma verdade objetiva, se torne palpável para o ouvinte. O Edwards é o autor da famosa pregação Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E essa é uma das pregações famosas desse período, porque o Edwards não conseguiu nem terminar o sermão. Ele pregou esse sermão primeiro na igreja dele, não fez efeito nenhum. Aí ele prega numa congregação em Enfield, e aí ele não consegue nem terminar, porque as pessoas começam a chorar por causa dos seus pecados, a viver essa questão da tristeza pelos pecados. E aí é só do lado de fora que ele e outros pastores vão confortando as pessoas com o evangelho. O avivamento feito por Deus, por intermédio de Edwards, foi tão grande que pela primeira vez na história, as colônias norte-americanas começaram a ter uma unidade, um sentido de identidade único que influenciaria inclusive na independência dos Estados Unidos da América. Nós não poderíamos passar por nossa história da expansão do cristianismo sem mencionarmos William Carey, um dos maiores nomes em missões mundiais. William Carey foi criado por uma família anglicana, mas na sua juventude ele passou por uma profunda experiência religiosa e tornou-se batista. Ele era apaixonado por leitura, gostava de ler aventuras do Capitão Cook, e isso fez com que ele se interessasse muito por terras distantes e culturas diferentes. Tudo isso, juntado com sua profunda fé e o estudo das Escrituras, William Carey se convenceu de que era obrigação de todo cristão pregar o Evangelho a todas as criaturas, que a grande comissão de Jesus não era apenas para os apóstolos, como muitas pessoas acreditavam naquela época. Então, no ano 1792, diante da Associação dos Ministros Batistas, William Carey pregou o seu famoso sermão, uma exortação às missões, que fez com que os batistas criassem uma associação para arrecadar fundos e enviar missionários. O próprio William Carey foi enviado junto com a sua família para a Índia, e a influência dele ali naquele país permanece até os dias de hoje. Um dos grandes feitos de William Carey, por exemplo, foi que ele conseguiu fazer com que a Índia proibisse um costume que era muito comum naquela época, em que as viúvas elas eram queimadas juntas aos corpos dos seus maridos. Diversas associações missionárias foram criadas tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, inspiradas pelas histórias de William Carey. E nós também não poderíamos finalizar o nosso episódio falando sobre missões sem mencionar David Livingstone, que
que foi um dos pioneiros nas missões mundiais para a África. David Livingstone foi um dos grandes missionários da história, missionários e exploradores do continente africano. Ele tinha um grande amor pelo Senhor Jesus, um grande desejo de ser um missionário, e ele foi então para o continente africano, e ele foi o maior explorador do continente africano. Foi ele que descobriu as cataratas Vitória, foi ele que fez as grandes expedições em solo africano, e ele se tornou uma das figuras mais importantes da Inglaterra. Quando ele faleceu no continente africano, mandaram de volta o corpo de David Livingstone para ser velado, para ser enterrado na Inglaterra, mas o seu coração foi enterrado na África, porque as pessoas entendiam que o amor dele pelo povo africano era muito grande. Como nós vimos, a igreja sempre enfrentou grandes desafios, mas também vivenciou grandes milagres. Deus sempre esteve no controle de tudo. Mais uma vez, o que fica claro é que Deus é o Senhor da história. Nós vimos como que a Igreja Católica havia tido as suas crises, mas Deus foi soberano. Como que os protestantes, quando surgiram com muitas ideias e com uma percepção teológica muito boa, mas também tiveram as suas crises, e Deus foi soberano na história. E agora, já nessa nova Europa, já com racionalismo, com a metodologia científica dominando a mente dos homens, né, enganando-os, fazendo-os acreditar que tudo que existia era aquilo que podia ser provado pelo método científico e pela razão, ainda assim, o Senhor não saiu da história, e o Senhor continuou levantando homens e mulheres, o Senhor continuou despertando, o Senhor continuou fazendo o Espírito Santo agir no meio de comunidades como a dos moravianos, como a igreja de Jonathan Edwards, como John Wesley, fazendo grandes avivamentos em resposta àquele esfriamento. Deus sempre responde quando há oração. Deus sempre responde quando há busca intensa pela sua palavra e quando há busca pelo seu Espírito Santo. E o que nós vemos é que estes movimentos de avivamento foram a resposta não dos homens, mas do próprio Deus à necessidade do homem. Então Deus envia esses avivamentos, e a grande característica desses avivamentos, não só dos moravianos, mas também do avivamento americano de Jonathan Edwards, foi missões. Vamos pregar aos perdidos, vamos pregar o evangelho, vamos a todas as nações, vamos pregar o evangelho até que o Senhor Jesus volte. Juntas missionárias começaram a ser criadas na Inglaterra, na Alemanha, na Holanda, nos Estados Unidos, em todos os lugares. As pessoas queriam viajar para pregar o evangelho, queriam pregar o evangelho aos confins da terra. E essa é a grande característica de um verdadeiro avivamento, é a pregação. Mas a igreja ainda estava prestes a enfrentar grandes desafios como o liberalismo teológico, o secularismo contemporâneo, e é o que nós veremos no último episódio com o evangelicalismo, o surgimento do pentecostalismo, do neopentecostalismo e do que será da igreja daqui para frente. Chegamos na era moderna e, como sempre, a igreja esteve diante de grandes desafios e mudanças no pensamento. Enfrentamos também as duas piores guerras que o mundo já viu e um grande abalo no mundo teológico. Seja bem-vindo ao nosso último episódio da história do cristianismo como você nunca. Vimos como que o racionalismo, a ideia de que toda a verdade só pode ser alcançada através do uso da razão, de evidências, abalou a igreja naquele tempo, trouxe uma certa frieza espiritual. Apesar de todos os avivamentos que Deus trouxe, a ideia do racionalismo continuou crescendo. Culminou, por exemplo, na Revolução Francesa do século XVIII e com o surgimento do Iluminismo, onde agora a ciência poderia caminhar com as próprias pernas, sem a influência da igreja. Se na era medieval, ou quando a Igreja Católica detinha toda a hegemonia do mundo conhecido, a verdade era ditada pela igreja, agora a verdade vai ser ditada pela razão, pelos processos, pela metodologia científica, pelo racionalismo. A gente vai ver muito o antropocentrismo, o homem no centro. A gente não precisa da igreja, a gente não precisa dessa revelação superior, a gente consegue chegar ao conhecimento da verdade por nós mesmos. Então, esse é o lema do homem iluminista. E isso acabou trazendo um grande abalo para a igreja e para o mundo teológico.
As mudanças intelectuais do século XIX trouxe um grande desafio para a igreja e o cristianismo se viu na responsabilidade de responder a tudo isso. Boa parte do protestantismo acabou abraçando essas ideias e incorporando elas, e algumas vezes de maneira demasiada. Quando o século XIX começou, a Revolução Industrial trouxe uma grande mudança em toda a Europa. As pessoas e as famílias agora estavam migrando para as grandes cidades e aquelas antigas estruturas das grandes famílias foram reduzidas apenas aos pequenos núcleos familiares de pai, mãe e filhos. E as famílias acabaram perdendo muito de suas raízes e de suas tradições nessa época. E esse fenômeno acabou ocasionando um crescente individualismo na Europa, porque agora as pessoas eram responsáveis pelos seus próprios propósitos, pelo seu próprio eu, em construir a sua própria personalidade. O individualismo começou a crescer como nunca antes e isso acabou influenciando no desenvolvimento da filosofia, da literatura, da ciência, no desenvolvimento do eu moderno. A emergência do indivíduo como um ser racional, pensante, ele se libera, de certa maneira, das outras premissas que existiam antes. Esse individualismo ele também entrou na igreja, e a igreja moderna é uma igreja onde os indivíduos, de certa maneira, têm uma primazia. E com o grande desenvolvimento da Revolução Industrial e da ciência moderna, a sociedade agora passou a olhar para o futuro e nós começamos a ver um grande otimismo como nunca antes. A indústria, a tecnologia, a ciência vai trazer um progresso da humanidade. O ser humano vai alcançar o seu nível mais alto através do conhecimento e da razão. Todas as coisas vão se organizar para uma sociedade próspera, feliz e perfeita. Veio a Revolução Industrial e a Revolução Científica começaram a trazer um certo tipo de ânimo de que realmente o homem vai conseguir fazer aquilo que Deus nunca conseguiu fazer, que é dar um fim aos problemas da humanidade. Então começou a haver um certo otimismo na Europa com relação à ciência e aos progressos da ciência, aquilo que o homem poderia conseguir. Essa foi a época em que o espírito do progresso e do desenvolvimento estava na mente de todas as pessoas. E esse grande otimismo começou a ser a base onde a sociedade europeia se estabeleceu. No dia 24 de novembro de 1859, Charles Darwin publicou o seu famoso livro sobre a origem das espécies mediante a seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida, ou a origem das espécies, como ficou conhecido. E de certo modo, a nova teoria da evolução de Charles Darwin era a expressão desse otimismo na natureza, agora nas ciências naturais, porque o próprio ser humano evoluiu naturalmente e a tendência para o futuro é que a sociedade continue evoluindo. Afinal de contas, por causa dessa teoria, o progresso faz parte da estrutura do próprio universo. E assim chegou-se à conclusão que os seres humanos não foram sempre iguais, em que inclusive as ideias religiosas também evoluíram com o tempo. E claro que dentro da igreja isso trouxe profundas crises e extensos debates. Boa parte da teologia se viu na obrigação de trazer novas respostas, de trazer novas explicações para essa era moderna, de trazer uma razoabilidade para a fé em tempos de tecnologia. Como poderia o ser humano acreditar nos milagres bíblicos e ao mesmo tempo ter luz elétrica? Essas coisas eram incompatíveis. A teologia começou a adaptar as suas ideias para que a fé fosse mais aceita no campo da ciência moderna. O que aconteceu na teologia e com a igreja é que Deus foi sendo colocado um pouco de lado. Ou, como Francis Schaeffer gosta de falar, Deus foi jogado para cima, para o andar de cima, enquanto nós ficamos aqui apenas com a razão, com a ordem das coisas criadas. Os elementos sobrenaturais das narrativas bíblicas, eles passam a ser tratados, então, não como um fato ocorrido, né, mas como mitos ou metáforas de algo que está sendo transmitido. É por isso, por exemplo, que os milagres de Jesus eles acabam sendo negados. Esse foi o início do que nós chamamos da teologia liberal. A teologia liberal não possuía apenas uma vertente, a ideia vem justamente dessa liberdade de interpretação bíblica e de estudo. Mas, em grande parte, os teólogos liberais eram aqueles que começaram a questionar se os milagres eram reais. Afinal, Jesus não ressuscitou de verdade, o que ressuscitou foi a ideia de Jesus nos nossos corações.
exemplo, nós temos uma interpretação do texto da multiplicação dos pães e dos peixes por Jesus, lá em João capítulo 6, onde Jesus faz o milagre da multiplicação. Aí a teologia liberal vem e diz, olha, isso não é científico, não é possível a gente dizer uma multiplicação, isso é sobrenatural demais, a ciência não dá conta de explicar. Então, se a ciência não dá conta, se a razão não dá conta de entender, então nós precisamos ter uma outra explicação para isso. E aí, então, um teólogo sugeriu que, na verdade, aquele não foi um milagre da multiplicação de Jesus dos pães e peixes, mas foi a multiplicação da solidariedade, porque aquele jovenzinho que trouxe os seus 5 pães e os seus 2 peixes inspirou aquela multidão a que cada um desse um pouquinho. E se todo mundo der o seu pouquinho, a gente consegue alimentar a todos. Em geral, os teólogos liberais eles eram profundos eruditos que se viam na responsabilidade de trazer uma resposta para os acontecimentos da sua época. Homens como o teólogo Ferdinand Bauer, que começou a estudar a Bíblia de forma crítica, trouxeram novas ideias a respeito das escrituras e grandes discussões sobre quem realmente foi o autor, se seria possível que a Bíblia estivesse dizendo a verdade, a ideia de que Jesus ele nunca foi Deus mesmo, que ele era simplesmente um homem de uma moral elevada e que essa ideia que Jesus se tornou Deus veio séculos depois através dos seus discípulos. A Bíblia começou a ser, de uma certa forma, desconstruída do seu significado religioso na mente de algumas pessoas. Então começou-se uma busca por um Jesus histórico, o Jesus real, o que era o homem verdadeiro, que ele era, na verdade, um mestre filosófico, um mestre da moral que deveria transformar os nossos corações e fazer com que a igreja fosse mais amorosa. Quem foi o verdadeiro Jesus por trás dessas narrativas do Cristo da fé? Então essa personalidade, Jesus de Nazaré, é uma figura histórica e o Cristo da fé é outra coisa, quer dizer, é a leitura daquela experiência histórica que a igreja faz e se apropria e se torna então algo separado disso. A fé foi sendo transformada em algo subjetivo, a religião foi transferida para o campo da ética. Jesus foi um mestre da moral que nos ensina a amar as pessoas e trazer um reino de progresso e trazer uma sociedade onde a igreja vai contribuir para o bem comum de todo mundo. Ideias como o pecado original, como a vida após a morte acabaram ficando um pouco de lado e o que os cristãos precisavam realmente pregar é esse amor e essa ética que o cristianismo nos traz. A igreja se viu então diante desses grandes desafios intelectuais no campo da teologia e ela precisava reagir de alguma maneira. Mesmo com o grande crescimento da teologia liberal e todos os erros que eles cometeram, nós não podemos negar que os protestantes nunca tiveram medo de enfrentar os desafios dos seus tempos. E lá nos Estados Unidos, as ideias liberais começaram a se estabelecer praticamente por todo o território nacional. Mas diante dessa teologia racional, que rejeitava os milagres, que rejeitava os fundamentos da fé, alguns protestantes começaram a reagir. Vai surgir um movimento que vai ser contra isso, que aí é o movimento fundamentalista. A gente usa muito esse termo fundamentalista, até pejorativamente, mas o início do movimento fundamentalista é bem interessante. Basicamente, tentando responder, ser uma resposta, né, e um confronto ao liberalismo teológico. E no ano de 1895, esses evangélicos se reuniram próximo às cataratas do Niágara e eles estabeleceram ali os 5 fundamentos da fé que iam contra a teologia liberal. O primeiro daqueles 5 fundamentos era a infalibilidade da Bíblia, ou seja, as escrituras, a palavra de Deus é infalível e inerrante. O segundo fundamento é a divindade de Jesus Cristo. Jesus é Deus entre nós, 100% Deus, 100% homem. O terceiro fundamento era o nascimento virginal de Jesus, que Jesus nasceu de maneira milagrosa através da Virgem Maria. O quarto fundamento era sobre a morte expiatória de Jesus na cruz, que justificou todos os nossos pecados. E o quinto fundamento era sobre a ressurreição corpórea de Jesus Cristo, que um dia retornará para nos buscar. Então esses 5 fundamentos para os teólogos fundamentalistas era a base do cristianismo. Então se você tira isso, você não tem mais fé cristã ali. Veja bem, vale a pena ressaltar aqui que esses fundamentalistas não tem nada a ver com o termo que nós usamos hoje em dia e que fundamentalista acaba dizendo sobre pessoas que são legalistas, moralistas e anti-intelectuais. Aqui eram pessoas que estavam voltando para os fundamentos bíblicos. Foi nessa época também que as escolas bíblicas dominicais
ocidentais começaram a ser estabelecidas com mais força, justamente para ensinar a todos os membros da igreja a palavra de Deus e reagirem contra as teologias liberais. Já algumas comunidades acabaram se voltando para a busca de santidade e uma ênfase carismática. Dwight Moody foi um desses avivalistas de santidade. Essas igrejas começaram a crescer nos Estados Unidos, mas a grande ênfase veio mesmo no avivamento da Rua Azusa. Em 1906, o pastor William Joseph fundou uma pequena comunidade no número 312 da Rua Azusa, na cidade de Los Angeles. Ele é, vamos dizer assim, o pai do pentecostalismo e o líder do avivamento na Rua Azusa. Ele é negro, ele é cego de um olho, inclusive. E aí o William Seymour começa a pregar sobre Atos 2, sobre a necessidade de sermos batizados com o Espírito Santo e tudo mais. E aí começa, finalmente, o avivamento em si da Rua Azusa. Então, pessoas ao redor ouviam barulhos, a presença de Deus muito forte no ambiente. E isso só ia crescendo cada vez mais. E lá continuou reuniões dia e noite sem parar, atraiu multidões. Uma coisa muito interessante da Rua Azusa é que a gente vai ver negros e brancos juntos buscando a questão do batismo no Espírito Santo. Missões é algo muito forte no avivamento da Rua Azusa. Muitas pessoas foram até lá e tiveram experiências com Deus e chamados missionários. Então é muito comum a gente olhar os autores falarem do avivamento na Rua Azusa como um celeiro de missões, e é por isso que a fé pentecostal, vamos falar assim, o movimento pentecostal foi tão longe. A gente tem aqui no Brasil, no norte, por exemplo, né, vieram missionários que passaram pela Rua Azusa, África, Ásia, pessoas foram para diversos lugares do mundo depois de terem passado por Azusa. E foi justamente esse avivamento da Rua Azusa que é considerado como o surgimento do pentecostalismo, que no futuro viria a alcançar praticamente o mundo inteiro. Como eu falei no último episódio, os protestantes não entrariam na América Latina antes do século XIX. Isso porque a Espanha e Portugal procuraram manter o máximo possível suas colônias fechadas para o contato com estrangeiros. Mas quando os países começaram a ganhar as suas independências, eles começaram a se relacionar melhor com as outras potências mundiais que eram de maioria protestante. Já no Brasil, quando a família real fugiu de Portugal e veio para o Brasil, a Inglaterra começou a pressionar o Brasil para que abrissem os seus portos para relações comerciais. E nesse acordo comercial assinado com a Inglaterra no ano de 1807, estava uma cláusula que permitia aos protestantes entrarem no Brasil e começarem os seus cultos religiosos, desde que os seus templos não se parecessem com templos. Inclusive, por isso, muitas igrejas evangélicas hoje no Brasil não possuem obras de artes e estruturas de arquitetura como nós vemos na Europa, porque quando os protestantes começaram a entrar no Brasil, eles não podiam construir templos religiosos. Mas, a partir daí, houve uma abertura no Brasil para que os protestantes começassem a entrar. Muitos deles vieram através da imigração, como o caso dos alemães no sul do Brasil. O protestantismo de imigração ele vai ganhar força mesmo a partir da chegada dos alemães luteranos, que começaram a chegar em 1824 para povoar principalmente o Rio Grande do Sul. Vieram muitos luteranos, basicamente soldados e agricultores. Então essa é a primeira grande chegada de protestantes no Brasil. O segundo grupo de protestantes a vir para o Brasil, aí sim vem o chamado protestantismo missionário. E um dos primeiros foram os congregacionais através do médico Robert Cayley e sua esposa Sarah, que chegaram no Rio de Janeiro no dia 10 de maio de 1855. E logo eles começaram uma obra evangelizadora na cidade de Petrópolis. E com o tempo, o próprio Cayley começou a ganhar o prestígio da família real e de Dom Pedro, o que fez com que as portas para os protestantes começassem a se abrir. E foi assim, através dos congregacionais e de Robert Cayley, que eles conseguiram plantar a primeira igreja protestante independente do Brasil por volta do ano de 1868.
Inspirados pela abertura que aconteceu no Brasil através dos congregacionais, o segundo grupo a enviar missionários para cá foram os presbiterianos. E o primeiro deles foi Ashby Green, de 26 anos, que foi enviado para explorar as terras brasileiras, e ele chegou no Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1859. Em 1861 ele conseguiu seus 2 primeiros convertidos. Em 1862 foi plantada no Rio de Janeiro a primeira igreja presbiteriana do Brasil, que em pouco tempo começou a se expandir também por todo o território nacional. Já no ano de 1881 chegaram no Brasil os missionários batistas William Buck e sua esposa Anne. Eles foram enviados para ajudar a pastorear um pequeno grupo de imigrantes americanos que estavam na cidade de Santa Bárbara, no interior de São Paulo. Eles ficaram ali por pouco tempo e logo em seguida eles foram para a Bahia e se estabeleceram ali. E em outubro de 1882 foi plantado em Salvador a primeira igreja batista do Brasil. Na verdade, existe uma certa discussão se a primeira igreja foi mesmo a de Salvador ou a de Santa Bárbara, porque o casal de missionários também tinham passado por lá. Mas oficialmente vamos colocar aqui como a Igreja Batista de Salvador, que foi a primeira, e logo após isso os batistas também começaram a se expandir por todo o território nacional e viria a se tornar uma das grandes denominações brasileiras. No ano de 1910 chegaram aqui no Brasil os 2 missionários suecos Gunnar Wigren e Daniel Berg, que a princípio começaram a frequentar uma igreja batista em Belém do Pará. Esses 2 missionários haviam sido fortemente influenciados por aquele avivamento da Rua Azusa que nós já falamos aqui. O pastor daquela igreja resolveu tirar um período de férias e aqueles 2 jovens missionários ficaram sob a responsabilidade da igreja. Eles começaram algumas reuniões de oração e em pouco tempo os dons do Espírito Santo, as manifestações carismáticas começaram a acontecer ali naquela igreja, e através daqueles 2 jovens o movimento pentecostal chegou no Brasil e eles plantaram a igreja Assembleia de Deus, que rapidamente se expandiu por todo o território nacional e se tornaria a maior igreja pentecostal do mundo. A Assembleia de Deus ela é o protestantismo que deu certo no Brasil, né? Enquanto as outras missões protestantes não tiveram aquele crescimento que se imagina, né? Sempre teve um resultado muito pequeno em termos percentuais, na verdade, o pentecostalismo foi aquele que caiu na graça popular, né? Ele cresceu muito no meio das camadas mais pobres, né? Por vários fatores, né? Um deles talvez seja o próprio vínculo a uma espiritualidade mais vinculada ao sobrenatural do brasileiro. Ao longo do século XIX, a sociedade se viu destinada a guiar o mundo para um período de felicidade e de fartura. A Revolução Industrial trouxe conforto e tecnologia como nunca antes na história da humanidade, e todo mundo estava com aquele otimismo pelo progresso. Mas todas essas esperanças foram destroçadas pelas 2 guerras mais mortais que a história já viu. Quando as 2 guerras mundiais estouraram, o próprio progresso tecnológico que a humanidade se orgulhava começou a ser utilizado para destruição e para matar as pessoas. As guerras tiveram um poder destrutivo como nunca antes, com o uso de tecnologia, de batalhas aéreas, de batalhas submarinas, de batalhas navais e de uso de armas químicas. Somente na Segunda Guerra Mundial, as estatísticas apontam para uma quantidade de mortes entre 70 a 85 milhões de pessoas. Além dos soldados, milhares de civis e milhões de judeus foram brutalmente assassinados durante esse período. E com as guerras morreu também aquele otimismo pelo futuro em que a sociedade estava colocando as suas esperanças. Justamente por causa das 2 guerras mais devastadoras que a história já viu, que causou destruição por todo o planeta praticamente. Aquela euforia, aquele sentimento de que tudo vai mudar para melhor, começou então a entrar em colapso. Esse colapso da fé na ciência ou na fé no próprio homem fez com que o homem voltasse a buscar razão, sentido. Ele entendesse que a partir do momento que você joga Deus para cima e você fica apenas no mundo das coisas criadas, no mundo da racionalidade, no mundo daquilo que é palpável, que pode ser provado pela ciência, esse mundo ele não traz as respostas suficientes.
E além da frustração desse otimismo da sociedade, a teologia liberal também sofreu um profundo abalo com as 2 guerras mundiais, porque aquela esperança de que o homem, através do cristianismo, vai trazer uma nova ordem para a sociedade também foi abalada. Depois da Segunda Guerra, quando houve esse desencantamento do mundo pela ciência, essa certa depressão filosófica pós-guerra, as pessoas começaram de novo a olhar para a Bíblia com outro olhar. A teologia agora precisava de novas respostas diante das crises que o mundo estava vivendo. As sociedades que eram predominantemente protestantes, como a Alemanha, a Escandinávia, a Grã-Bretanha, começou a enfrentar um grande secularismo, um esfriamento espiritual, e as pessoas simplesmente começaram a parar de frequentar as igrejas porque não viam mais no cristianismo uma esperança de um mundo melhor. A Europa já não era mais o centro do cristianismo. A teologia precisava urgentemente trazer respostas para as questões sociais que estavam acontecendo ao redor de todo o planeta. Durante as guerras, muitos teólogos se levantaram e tentaram reagir a tudo o que estava acontecendo, como por exemplo Karl Barth, que foi um grande teólogo que reagiu às teologias liberais, tentando trazer uma nova ortodoxia, e também Bonhoeffer, que foi um dos grandes homens de Deus que reagiu ao nazismo e foi martirizado durante a Segunda Guerra Mundial por causa da sua resistência à opressão. Apenas 20 anos após a guerra, alguns países da Europa tiveram um número drasticamente reduzido de pessoas que frequentavam alguma igreja, em alguns países sendo praticamente menos de 10% da população. Mas como sempre, Deus não fica sem voz na história. E após as guerras, o nosso Senhor começou a levantar um novo fôlego entre os protestantes. Com a redução do liberalismo pelo mundo, os evangelicais começaram a ganhar força com a sua doutrina tradicional do pecado original e da salvação apenas pela graça. A igreja se beneficiou de um movimento que foi conhecido como um movimento evangelical. É um movimento ligado ao fundamentalismo no sentido de que aqueles teólogos evangelicais, eles acreditam na Bíblia, eles acreditam na pessoa de Jesus, na encarnação, na ressurreição, eles acreditam no sobrenatural, mas eles não estão ligados àquela postura combativa, aquela postura de briga, de acirramento com as ciências. Não, são teólogos muito bons, são filósofos muito bons, e eles realmente marcam uma nova era de discussão com a sociedade, de interpretação bíblica, de o redescobrimento da piedade, né, da vida no espírito, da vida interior, das disciplinas espirituais, da Bíblia como um manual de fé e prática. E depois das guerras, os evangelicais começaram a se destacar como novos eruditos. Houve um redescobrimento da metafísica, houve um redescobrimento da espiritualidade e da busca pelo sobrenatural. Isso não foi só com o cristianismo, muitas outras religiões e outras fés apareceram, outras espiritualidades apareceram nesse tempo. O movimento de apologética ou de defesa da fé começou a crescer como nunca antes. Os evangelicais começaram a dialogar com a sociedade, com a cultura, com os desafios dos nossos tempos, buscando uma teologia bíblica tradicional e que respondessem às atuais questões. Universidades bíblicas começaram a ser fundadas, numerosas obras evangélicas começaram a ser publicadas, revistas e periódicos importantes como Christianity Today, o Cristianismo Hoje, começaram a ser fundados e criados nessa época. Vários novos seminários evangelicais começaram a ser plantados, como o Trinity, o Fuller, o Seminário do Texas e muitos outros que contribuíram coletivamente para essa ascensão intelectual do evangelicalismo. E nesse tempo pós-guerra, os teólogos também estavam mais sensíveis às causas sociais. Quando o evangelicalismo chega, o evangelicalismo traz um diálogo maior entre aquilo que é a teologia ortodoxa e também a preocupação dessa teologia com o mundo, é a preocupação com o pobre, a preocupação com as mazelas que os seres humanos vivem, com a economia, com a ciência, né? Então essa abertura evangelical foi marcada por uma teologia que integrava melhor a fé
com as suas posturas sociais. Por exemplo, o pastor Martin Luther King, que foi um grande pastor e teólogo que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos e se tornou mundialmente famoso por sua maneira pacífica de lutar contra a injustiça social. Com a expansão do rádio e da TV, as igrejas também viram uma grande oportunidade de usar esses meios de comunicação para a pregação do evangelho. Diversas cruzadas evangelísticas começaram a surgir no mundo e um dos principais nomes nessa época foi o evangelista Billy Graham, que através das suas famosas cruzadas evangelísticas, ele pregou face a face o evangelho para mais de 200 milhões de pessoas e cerca de 3 milhões de pessoas tomaram a sua decisão por Cristo através da obra e da vida de Billy Graham, além de muitas outras milhares de pessoas que foram abençoadas e alcançadas através dos seus programas de rádio, programas de TV e dos seus filmes. O próprio pastor Billy Graham, que marcou essa época como um homem totalmente devoto à Bíblia, totalmente devoto ao evangelismo, né, e à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. O próprio Billy Graham foi um dos apoiadores do famoso Congresso Mundial de Evangelismo que se reuniu em Lausanne no ano de 1974. Os evangelicais começaram a se reunir para discutir a necessidade de evangelizar o mundo, não apenas com a pregação da palavra, mas também através da ação social, que o evangelho também traria mudanças ao mundo. Ali estavam reunidos teólogos de várias correntes, de várias percepções e até mesmo alguns teólogos liberais, mas ali eles fizeram um compromisso, uma declaração de fé, e foi produzido um documento que é conhecido como Pacto de Lausanne, e ele está disponível na internet para qualquer um ler, e ele marca esse compromisso teológico, um compromisso hermenêutico, né, de como nós vamos olhar para a Bíblia, o que nós cristãos cremos sobre a Bíblia, o que nós cremos sobre a salvação, o que nós cremos sobre a ação social, o que nós cremos sobre a ação política. Então foi bastante interessante esse ressurgimento do evangelicalismo, ressurgimento da fé na Bíblia, e isso trouxe uma força para as igrejas que estavam sentindo muito esse esfriamento decorrente da teologia liberal. E nós não podemos deixar de mencionar também que nesse período pós-guerra, os pentecostais começaram a crescer muito por todo o mundo e também no Brasil, principalmente entre as classes mais baixas e nas periferias da cidade, trazendo uma nova motivação, um novo fôlego para o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse pentecostalismo, ele nunca foi muito bem visto pelo cristianismo em geral no Brasil. Os pentecostais eles sofreram discriminação tanto de católicos como de protestantes durante muito tempo. Esse pentecostalismo clássico ele vai ser aceito por outras denominações muito recentemente. Até então era visto com muita desconfiança. Desde a Segunda Guerra Mundial, reavivamentos começaram a acontecer, mas agora de forma periódica e local em algumas comunidades. O fenômeno da nova igreja eletrônica e virtual com cultos online também tem contribuído muito para a expansão do cristianismo ao redor do globo. Uma característica interessante dos nossos tempos e dessa era pós-moderna tem sido o surgimento de novas igrejas independentes. Uma coisa que a Reforma Protestante fez foi desafiar aquela fé que era hegemônica e dizer para as pessoas que era possível crerem, era possível pensarem teologicamente por si. Isso, historicamente, fez com que muitas igrejas novas surgissem. Se antes a Igreja Católica permanecia una, né, com o mesmo pensamento, depois do advento do protestantismo, se uma pessoa não concordava com o pensamento teológico de uma determinada linha ou de uma determinada igreja, ela simplesmente poderia abrir uma nova igreja e abrir uma nova confissão religiosa. Isso fez com que o evangelicalismo e o protestantismo ficasse muito multifacetado. E o surgimento das mega igrejas. Na verdade, essas mega igrejas têm sido as que mais crescem no mundo, que têm utilizado estratégias de marketing, estratégias de sociologia para pregar um evangelho que seja mais aceito pela sociedade, mais relevante entre as pessoas de classe alta e também os acadêmicos. E algumas pessoas inclusive dizem que essas mega igrejas acabarão substituindo as antigas denominações e trazendo aí um renovo no meio evangelical. Os pequenos
pequenos grupos, ou em alguns lugares as células, como se tornaram conhecidas, também tem se tornado uma grande estratégia de evangelização, de comunhão e de expansão da igreja, principalmente nas grandes zonas urbanas ao redor do mundo. Por volta da década de 70 e 80, as novas condições financeiras do mundo, o conforto das pessoas, acabaram influenciando uma nova onda pentecostal, com ênfase numa teologia triunfalista, voltada para a felicidade pessoal, para talvez riquezas financeiras, e essa nova onda desse evangelho triunfalista acabou rompendo com a igreja pentecostal tradicional e começou a ser conhecida como o movimento dos neopentecostais, que também tem influenciado muitas pessoas ao redor do mundo. Surge o neopentecostalismo, que é uma teologia mais triunfalista, que surfa um pouco nessa onda de prosperidade que o mundo experimentou no pós-guerra, né? Prosperidade financeira. E grandes igrejas surgiram nesse período, né? São as igrejas chamadas de neopentecostais, são grandes denominações. E essas ocuparam o cenário mundial, ocuparam também as transmissões midiáticas, né? Então, quando se liga a televisão ou se coloca num programa de rádio, a priori, né, você está ouvindo um programa de uma dessas novas igrejas. Esse movimento ele não faz questão de ser associado aos pentecostais. Ele também trabalha com as questões da ação do Espírito Santo. Ele eventualmente tem alguma questão de línguas, ele tem também a busca da cura divina, mas ele vai acrescentar outros elementos novos. Ele vai operar muito mais do que os outros pentecostalismos na esfera da expulsão de demônios, na busca de milagres, e é desse meio neopentecostal, né, também oriundo dos Estados Unidos, vão vir algumas doutrinas novas que não existiam antes. Por exemplo, doutrina da prosperidade. Ela é clássica americana, do final dos anos 80, 70, 80, e que vem para o Brasil, importado para o Brasil, principalmente no meio neopentecostal. Isso tudo nos mostra que o cristianismo continua vivo, continua crescendo, se adaptando e se transformando de acordo com a sua cultura e as suas necessidades. A pergunta é como esse crescimento será no futuro? Será que nós estamos simplesmente crescendo numericamente ou nós precisamos retornar para os fundamentos bíblicos, crescer de uma maneira que seja teologicamente robusta, espiritualmente vibrante? Hoje nós somos a geração mais privilegiada de todas. Se você pensar na igreja primitiva, os cristãos do primeiro século, eles não tinham tanto com o que aprender antes, né? E hoje nós temos 2000 anos de história para a gente aprender com os erros e os acertos do passado. Então nós temos esse privilégio de aprender e ser uma geração, uma igreja cada vez melhor segundo a graça de Deus. Num mundo em que o individualismo é a marca fundamental, a igreja ela vem trazer justamente uma amarra para essas pessoas que estão vivendo cada vez mais separadas uma das outras. A emergência desse individualismo na sociedade moderna que nós vivemos, em que cada um está no seu canto, me parece que esse é o grande problema e a grande crise que a igreja está enfrentando. Porque a igreja também está vivendo hoje uma experiência em que nós somos, na verdade, indivíduos que se encontram uma vez por semana para cultuar a Deus. Mas a igreja é muito mais do que isso. A igreja é comunhão, a igreja é uma grande família. A proposta neotestamentária era justamente de uma grande comunidade, uma comunidade alternativa, onde as pessoas compartilham a vida. Mais uma vez, no século XVIII, XIX e no século XX, nós vemos aquilo que a gente já viu se repetir desde o começo da história. Que a igreja passa por dificuldades, passa por momentos de crise social, passa por perseguições, passa por heresias, passa por tentativas que vinham de fora de tentar fragilizar a igreja, e passa por momentos de desânimo, mas Deus nunca fica sem voz. E existe algo que Jesus está fazendo no mundo. Jesus está edificando a sua igreja. A igreja tem muitos desafios. Um deles é teológico. Nós precisamos conhecer a Bíblia, e precisamos conhecer a Bíblia com profundidade. Precisamos meditar nas Escrituras, resgatar esse valor da Bíblia. Por causa dessa pluralidade
de confissões religiosas, dessa facilidade que se há em se abrir uma nova igreja, abre uma nova comunidade, começa uma nova teologia. As redes sociais exaltam pessoas como grandes líderes, mas pessoas que não tiveram formação, que não conhecem a Bíblia. Isso faz com que o nível teológico das pessoas seja muito pequeno, não seja aprofundado, né? Então existem muitas igrejas, existem muitos evangélicos no Brasil, mas existe pouca profundidade teológica. O primeiro desafio que existe para a igreja é o desafio de se fazer boa teologia, teologia profunda e teologia na igreja. Um outro desafio que nós temos é claramente o de como a igreja deve se posicionar nas questões públicas, nas questões políticas, por exemplo. A questão política é uma questão pública, né? De se a igreja deve apoiar um projeto político A, a igreja deve se filiar a um candidato político B. Nós percebemos na história que a fé, ela é sempre política, porque a fé acontece na polis, na cidade, mas a igreja e o Estado devem ter muito cuidado em como que eles vão se relacionar, e principalmente a igreja. A igreja deve ter muito cuidado em que tipo de aval ela dá para o Estado, que tipo de envolvimento ela tem com o Estado, porque sempre que a igreja andou de mãos dadas com o Estado, houve um perigo muito grande de se confundirem as suas metodologias, de se confundirem a sua maneira de enxergar o mundo e também de como elas iriam agir. Nós ainda estamos diante de grandes desafios, como o crescente secularismo, o movimento dos desigrejados, que são essas pessoas que dizem acreditar em Deus, mas não fazem parte de nenhuma igreja. Mas nós cremos, e eu creio, que Deus nunca ficará sem voz na história, que a igreja ela continuará crescendo, que as portas do inferno não prevalecerão, que nós temos um grande potencial de nos adaptarmos, de nos contextualizarmos, sem deixarmos de lado a nossa teologia bíblica, as nossas doutrinas, os fundamentos da nossa fé. Nós cremos que Deus continuará guiando soberanamente a sua igreja até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Como sempre, esse foi apenas um recorte da nossa história. Muita coisa infelizmente ficou de fora nesses últimos 6 episódios, mas eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Foi um privilégio enorme poder apresentar para vocês a nossa história, a história da nossa igreja, do nosso cristianismo, e que nós cremos que Deus continuará guiando soberanamente o seu povo.